Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série onde eu estou explicando sobre como jogar tarô, né? Hoje a nossa aula é sobre o naipe de ouros. Vou explicar o significado básico das cartas do naipe de ouros para a gente poder entender e finalizar os arcanos menores, tá? Então, vamos lá. Primeira carta do naipe de ouros, o As de ouros. Todo As fala de um início. Aqui pode ser também uma oportunidade sendo ofertada, né? Ó, algo sendo ofertado. Aqui a gente vê coisas mais materiais, né? Naipe de ouros, de pentáculos, é o naipe de terra, do elemento terra, que fala da matéria, daquilo que é palpável, aquilo que é físico, dinheiro, trabalho também, coisas materiais, bens materiais. E aqui pode ser algo material sendo ofertado, ou se for uma relação, pode ser uma relação onde tem mais envolvimento mais corpóreo, né, de uma relação mais superficial mesmo de corpo, que não envolve tantas emoções, mas basicamente algo sendo ofertado, ou o início de algo sólido também. Pode ser o início de uma relação sólida, de algo sólido, né, que vai começar, que vai crescer, que vai um trabalho, algo sólido, né? Então esse é o As de ouros, ou As de pentáculos. Eu gosto de falar ouros, né? Mas aqui nas cartas, né? Aqui a gente vê que é pentáculos, mas eu gosto de falar ouros. É mais uma questão de preferência, né? Não faz tanta diferença, né? Mas é isso, né? Esse é o As de ouros. Agora, o 2 de ouros fala de equilíbrio, fluxo, né? Porque a gente tem o símbolo do infinito. O símbolo do infinito traz o fluxo, né? A energia do fluxo eterno, fluxo contínuo, né? Então, traz essa energia de fluidez, de fluxo, das coisas se equilibrando, de duas, ou até tu pesando duas situações, vendo o que vale mais a pena, o que é melhor nesse momento. Né? Lembrando que a gente fala de questões mais materiais, mas pode ser, né, questões em vários sentidos, vai depender das cartas que estão na volta, do que tu sente no momento da leitura. Então, mas basicamente é equilibrando duas situações, né? Ou equilibrando uma situação, ou tu pesando ali sobre o que fazer, qual decisão tomar, como equilibrar, sabe? Pesando duas escolhas às vezes, vendo qual que é melhor, qual que vale mais. Tá? 2 de ouros. Dando um significado mais simples, mais básico, né? Para o vídeo não ficar muito longo e para a gente ter uma ideia, uma base de como que funciona cada carta aqui dos arcanos menores, né? Do naipe de ouros, nesse caso. Aqui o 3, enfim, né? 3 de ouros. 3 de ouros que fala muitas vezes de encontros, né? As pessoas se encontrando em um lugar. Uma moto. As pessoas se encontrando em um lugar para conviver, para fazer alguma coisa. Pode ser assim, um local de trabalho. Essa carta pode representar o local de trabalho. Pode representar um evento, um lugar de encontros. Pode representar cuidado também, né? Pessoas, às vezes é necessário cuidar, ter mais cuidado com pessoas, com situações. Traz um pouco de energia de cuidado, né? Mas aqui encontros em lugares, às vezes lugares públicos, ou local de trabalho mesmo, ou local onde tem muita gente, um evento, uma festa. Não tanto uma festa, mas é um encontro com algumas pessoas, né? Tá. Aqui, né, geralmente fala de um trabalho, né? Pode ser mais uma questão mais voltada para o trabalho, né? Porque o naipe de ouros traz essa energia mais de trabalho, mas vai depender, claro, do contexto da leitura, das outras cartas, da intuição e tudo mais. Próxima carta, 4 de ouros. 4 de ouros ou pentáculos, para quem preferir, fala do apego. Essa pessoa está aqui apegada aos bens que ela possui. Que a gente vê que é uma pessoa
que realmente tem muitos bens, né? Que tem uma coroa, né? Faz como se fosse um rei, tá bem vestido. Então aqui a gente vê que é uma pessoa bem desenvolvida, né? Financeiramente, vamos dizer assim, que está bem financeiramente, né? E aqui, porém, essa pessoa tem um apego aos bens. Ela se apega, ela tem às vezes é um apego excessivo que faz mal, apego a alguém, apego a alguém, né? A alguma situação, segurando a situação, querendo ter para si, não querendo abrir mão, sabe? Né? E muitas vezes esse apego pode trazer sofrimento para a pessoa, porque, né, como a gente sabe, ou, né, o apego é a raiz de todo sofrimento, não é mesmo? Então pode muitas vezes trazer um sofrimento para a pessoa ali que ela está segurando uma situação que já deveria ter soltado, que às vezes está fazendo mal para ela, né? Então esse é o 4 de ouros, que basicamente fala de apego, tá? Agora, 5 de ouros, né? Às vezes pode não estar falando de apego, mas tipo de saber guardar, saber, num sentido mais positivo, saber guardar os teus bens, saber poupar, saber administrar os bens, saber juntar dinheiro, saber como administrar, né? Porque toda carta ela pode ter um sentido mais positivo e um sentido mais negativo, que sempre vai depender da leitura, né? Aqui a carta do 5 de ouros, né? Como por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Aqui é esse 2 de ouros. Né? Aqui a pessoa está equilibrando, mas pode representar, a pessoa pode estar em um desequilíbrio, e daí sai essa carta, então a pessoa precisa aprender a se equilibrar. A situação dela está muito desequilibrada, né? Por exemplo, se cair essa carta aí, o 5 de ouros, né? A tua situação financeira está desequilibrada, né? Ouros fala de finanças. Então precisa dar uma equilibrada, ter uma atenção melhor, precisa administrar melhor os bens, né? Com o 4 de ouros. Então são os jogos que a gente pode ir fazendo, né? E aqui que a gente vai juntando, vai encaixando, daí, né? Então, né? Toda carta tem um sentido positivo e um sentido negativo, que pode depender e variar de acordo com a leitura. Aqui o 5 de ouros. 5 de ouros fala muito da falta, da escassez, né? Que a pessoa, são duas pessoas que parecem ser moradores de rua, que não têm muito dinheiro, né? Estão até passando frio, com roupas rasgadas, né? Então traz essa energia de escassez, de falta. Geralmente essa carta, ela pode falar de uma saudade de alguém que está sentindo a tua falta, pode falar de tu estar passando numa situação mais difícil, ou da pessoa estar passando por uma situação mais difícil financeiramente, estar tendo falta, carências, tanto material quanto qualquer outro tipo de carência, né? Essa carta fala da falta, né? Mas, né, se a gente pegar como conselho, não vibre na falta, não, sabe, bom, enfim, né, não vamos, peraí, não, se a gente for pegar essa carta como um conselho, a gente pode falar, por exemplo, você procure caminhos, né, de desenvolver o teu lado financeiro, de não ficar estagnado, não ficar só na falta, sabe? Procure meios de sair do buraco, sair da falta, né? Aí a próxima carta é o 6 de ouros. 6 de ouros fala de compartilhar, né? Essa pessoa que ela tá dando moeda aos pobres, acho que é moedas, parece ser moedas, né? Tá dando moedas aos pobres. Então essa carta aqui, ela fala basicamente do compartilhar e às vezes trocas mesmo, né? Trocar com alguém, trocas financeiras ou qualquer tipo de troca, né? Essa carta fala basicamente disso: doar, doar, entregar, compartilhar, trocar, generosidade, em equilíbrio, né? Que a gente tem uma balança. Então, assim, trocar em equilíbrio, entregar em equilíbrio, doar, mas não se doar demais, mais do que o necessário. Compartilhar, basicamente, né? Próxima carta, 7 de ouros. O 7 de ouros fala do plantar e colher, né? Que a pessoa plantou e está esperando o momento da colheita. Então, essa carta é basicamente isso, né? Eu vou plantar uma ideia, eu vou plantar uma semente, vou esperar crescer,
Às vezes é bom não ficar ali só esperando, né? Ir fazer outras coisas, focar em outras coisas, focar no trabalho, focar em novos projetos, né? Isso que tu fez, que tu plantou, que tu começou, vai trazer resultado, vai trazer o fruto. Porém, vai levar tempo, né? Então, não precisa necessariamente ficar esperando e olhando para aquilo, esperando o resultado vir. Pode focar e fazer outras coisas, né? Sete de ouros basicamente fala do plantar e colher, né? E aqui o oito de ouros, aqui a pessoa já seguiu em frente, né? Ela plantou, né, ali e agora ela já está trabalhando, ela já está focando no trabalho de novo, está trabalhando em novos projetos, né? Essa pessoa está literalmente trabalhando aqui. Então essa carta fala muito do trabalho, da dedicação, trabalho árduo às vezes, né? Mas o trabalho, a dedicação, né, trabalhar todos os dias. Essa carta não fala tanto de disciplina, né? Mas enfim, mas trabalhar, né? Fazer acontecer, colocar a mão na massa, né? Às vezes pode ser trabalhar por uma relação, dependendo das cartas que sair. Pode ser trabalhar no próprio trabalho, trabalhar o que tiver que trabalhar, né? Que vai sair nas cartas ao redor, né? Nove de ouros, aqui o nove de ouros já é a pessoa que está bem realizada, né, que já fez muito, já trabalhou, já alcançou, né, um lugar muito próspero, muito, onde a pessoa está muito bem. Essa carta também fala muito de amor próprio, de se valorizar, valorizar o teu tempo, tua individualidade, aproveitar as coisas que tu, desfrutar das coisas que tu conquistou, né? O nove de ouros, nove de ouros, fala muito de amor próprio, né? E autovalorização. Também realização, a pessoa que está muito bem realizada, tá? O nove de ouros, autorrealização, também alcançar objetivos, chegar lá onde tu pretendia chegar, né? Mas um lugar de prosperidade e abundância. Aqui o 10 de ouros é o 10, né? O 10 é o máximo, né? Então aqui é a realização plena, máxima dos teus objetivos. É como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris, né? Então essa carta traz a energia de máxima realização, máxima manifestação dos teus desejos, dos teus objetivos, né? E muito dinheiro, muita prosperidade, muita abundância, porque é o 10, é o máximo. Então aqui, quando sai essa carta, pode ser que esteja falando de família também, né? Porque tem muitas pessoas reunidas aqui, animais. Pode estar falando de família, realização da família, concretização, né? Construindo uma família, ou já construiu a família, já chegou, ou vai chegar lá, né? Mas a plena realização, máxima realização dos objetivos no trabalho, é, é quando às vezes chega uma bolada de dinheiro, às vezes dá alguma coisa, dá muito certo, ou quando chega num lugar de muita realização no trabalho, né? Ou muito sucesso. Nessa carta fala muito do sucesso. Tudo deu certo, tudo andou bem, se concluiu de uma maneira boa, positiva, né? 10 de ouros. Então, 10 de ouros fala da plena máxima realização dentro de uma situação, dentro de um trabalho, dentro de uma que for ali, né? Pode ser até na família, coisas materiais ou coisas materiais, né? Naipe de ouros também pode falar de saúde, né? Se a gente for ver no âmbito mais de saúde, por exemplo, ele caiu 5 de ouros, tua saúde está muito mal. Tua saúde está aqui, ó. Tá no pó da gaita, né? Acho que é pó da gaita que fala. Ou se caiu 10 de ouros, saúde plena, saúde máxima, tá muito bem. Sabe, não precisa se preocupar com isso, sabe? A gente pode fazer isso, né? Porque ouros fala daquilo que é material, então fala do corpo também e da saúde física do ser, do indivíduo, né? Próxima carta, página de ouros. Então, continuando, né? Página de ouros. Página de ouros fala de... Bom, primeiro é um início também, né? O pajem é uma criança, é uma pessoa jovem que está começando, né? Que está começando a desfrutar, né? Das coisas da vida,
Aqui a gente não fala tanto de prazeres, mas pode ser também, né? Tipo, descobrindo o corpo, descobrindo novos jeitos de trabalhar, experimentando novas formas de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Também fala de um projeto que está se iniciando, que está começando, que pode dar muito certo, né? Se tiver a dedicação e for feito da forma certa. E também pode ser imaturidade em alguns sentidos, né? Um aspecto mais negativos. Imaturidade sexual, por exemplo, se a gente for falar de um aspecto mais desse sentido, pode também imaturidade nos negócios, imaturidade financeira, não sabe lidar muito bem com o dinheiro, mas está aprendendo, né? E tem muito a aprender ainda, tem uma longa jornada pela frente, né? Então, esse é o valete de ouros, tá? O valete de ouros é a carta da pessoa jovem que está aprendendo a lidar ali com o mundo, com o dinheiro, trabalho, as finanças, projetos, está aprendendo e seguindo em frente, né? Enfim. Bom, basicamente é isso o Pajem de Ouros. Ele é a pessoa jovem, muitas vezes imatura, que é, que está ali no campo enfim, dos ouros, né? Enfim, próxima carta, Cavaleiro de Ouros. Tá, o Cavaleiro de Ouros já traz o progresso, a pessoa já amadureceu um pouco. O Cavaleiro de Ouros é a pessoa que vai em direção a um objetivo, aos seus objetivos, né? Ele é lento, tá? Ele é o cavaleiro mais lento que tem dos cavaleiros, porque ele carrega muita coisa, né? Ele tem uma armadura pesada, tem muita coisa aqui, né? Tem muitos. Tá carregando muitas coisas no cavalo, ouros. Então, ele é o cavaleiro mais lento, porém, ele dá passos seguros, né? Pessoas do signo de touro, por exemplo, Capricórnio, Virgem, né? A gente pode ligar com os signos, né? Signos de terra. Então, o cavaleiro de ouros é o mais lento, porém ele tem a certeza de que ele vai chegar, porque ele dá cada passo com o máximo de segurança, com certeza, né? Ele não dá passo em falso, ele toma muito cuidado no meio do caminho. Então ele é aquela pessoa que demora às vezes para chegar, que quando sai para saber de alguém se a pessoa vai voltar, é a pessoa que está vindo, mas vai demorar um pouco, né? Por conta de questões, aquela pessoa que está construindo a sua vida, o seu trabalho, o seu trabalho devagar, sem pressa, mas fazendo as coisas da melhor maneira possível para dar certo, né? Então, esse é o Cavaleiro de Ouros, tá? Cavaleiro de Ouros também pode significar o quê? Que tem uma boa oportunidade chegando, né? Uma oportunidade valiosa. Páginas de ouros também pode falar de uma oportunidade valiosa, tá? Mas é uma oportunidade mais que ainda mais jovem, mais matura, né? Vamos dizer assim, que ainda tem muito que ainda vai precisar de um desenvolvimento maior, né? Aqui a rainha de ouros, agora a rainha de ouros é a rainha próspera, que tem muito que sabe do seu valor, tá? Que é uma pessoa próspera, que tem muito dinheiro, que está muito bem no trabalho, está bem realizada, né? É uma pessoa que é, recebe bastante dinheiro, que recebe bem, né? Essas coisas mais materiais, né? Questões mais materiais. É uma pessoa bem realizada, é o arquétipo da rainha de ouros. A rainha do que sabe lidar muito bem com as finanças também, sabe fazer as coisas andarem, administra bem, e muitas vezes pode ser uma pessoa que cuida de dinheiro, que cuida, né? É a pessoa que cuida bem das questões materiais, cuida bem do corpo e sabe receber muito bem também dinheiro, todas essas questões mais físicas, né?
aqui o Rei de Ouros, a última carta do naipe de Ouros, que é o arquétipo masculino da Rainha de Ouros, né? O Rei de Ouros, porém, né, ele traz a energia da ação, do movimento, é uma pessoa que sabe administrar muito bem, que vai atrás daquilo que quer realizar, né, que se movimenta, que conquista, que prospera, que realiza tudo o que quer realizar, né? Ele vai atrás, ele faz acontecer, né? E, e é isso. É um rei muito próspero, com muitos bens, muitos bens mesmo, né? E que sabe muito bem como lidar com essas questões, com empreendimentos, com projetos, com trabalho, dinheiro, sabe lidar muito bem com isso, sabe fazer acontecer. Tá? Esse é o Rei de Ouros. Então, basicamente é isso, né? O significado das cartas do naipe de Ouros. A gente não aprofunda muito aqui, já deu até 20 minutos de vídeo, foi muito tempo, mas é isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Comentem aí, né, se contribuiu, né, com o aprendizado de vocês, se vocês entenderam algumas coisas. E, e é isso, tá? Quem quiser aprender tarô de forma individual comigo, tá? Saibam que eu atendo, eu ensino, né, a jogar tarô. Tudo que eu sei, tudo que eu posso passar para vocês, eu vou passar numa mentoria individual, onde eu passo meu conhecimento, né? Eu explico bem como que funciona para fazer a leitura de tarô, eu explico as cartas, o que vocês precisam saber para trabalhar com o tarô, para atender bem as pessoas, ou até para usar o tarô para si mesmos, né? Bom, tudo isso eu explico na mentoria. Quem tiver interesse é só me chamar no contato que eu deixo no link aqui da descrição do vídeo, tá? E é isso, né? A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou explicar mais sobre o tarô. Talvez, não sei se eu... Acho que eu vou gravar mais... tem os arcanos maiores ainda para eu gravar. Então, aguardem os próximos vídeos, tá bom? É isso, tá? A gente se vê no próximo. Gratidão. Próximo vídeo, né? Gratidão, um beijo e até.